a apresentação. Eu acho que está dando para ver, não? Deixa eu colocar ela grande aqui, só um minutinho. Está dando para acompanhar? Perfeito, entrou. Né? Bom, então, assim, a nossa empresa, ela está baseada aqui em Estocolmo. O ano que vem, ela deve completar 9 ou 10 anos, dependendo se a gente contar 2020 ou não. Então, a ideia seria que o ano que vem a gente completasse os 10 anos, mas esse ano eu acho que a gente pula. E nós somos parceiros da Sweatshop. O nosso foco, então, o mercado que a gente trabalha são os países nórdicos, e por eu ser brasileira, o grande volume de negócio nosso vem do Brasil, e a gente gosta muito de ser uma voz importante nos países nórdicos do Brasil, de ter esse trabalho sempre com o mercado brasileiro. Então, nós trabalhamos em toda a região nórdica, então vamos ali desde a Islândia, toda a parte da Escandinávia, a Finlândia, inclusive nós somos bem especialistas do Ártico, região da Lapônia sueca, Lapônia finlandesa, Svalbard, então a gente vai um pouco mais a fundo aí num turismo um pouco mais específico. Por mais que os países nórdicos eles possam ser muito semelhantes, existem alguns conceitos de vida que mudam um pouco por onde a gente vai. Nós, como empresa, nós temos sempre esse cuidado de, quando a gente traz o nosso turista, a gente quer muito que ele conheça, porque só para ver o país ele faz isso sozinho, ele faz caminhando, ele vai no hop-on, hop-off. O nosso trabalho é realmente que ele retorne para casa com um conceito completo. Então, o que ele está visitando? E os países nórdicos, eles não são iguais. Então, a gente tem algumas coisas, algumas características, vamos dizer aquela palavra-chave que diz o espírito do seu povo. E eu vou dizer que o islandês é o país, a Islândia é o país das sagas, é o país onde foi escrita a Edda, onde escreveu a mitologia, e é um país que, por onde você vai, você lembra muito das sagas nórdicas. Se nós pensarmos, então, na Finlândia, então nós vamos para outro país, a Finlândia, a palavra que a gente usa, o conceito, a força finlandesa, ela se resume no sisu. O sisu é a coragem finlandesa. A Finlândia foi por muitos anos dominada pela Suécia, depois ela passou a ser do Grã-Ducado da Rússia, e quando ela torna a ser um país independente, o sisu, aquela força, eu sou finlandesa, eu sou mais forte que tudo isso, é um poder de identidade do seu país. Mudamos para mais um, e aqui a gente vai para aquele que é o menorzinho de todos os países nórdicos, mas se nós contarmos que esse país ele tem um grande território, que é a Groenlândia, a Dinamarca se torna um país enorme, e a Dinamarca tem um conceito de vida que se resume na palavra no hygge. E o hygge é algo que ele é aconchegante, é você balancear a sua vida pessoal com a sua vida profissional, é você curtir aquele momento único de um jantar à luz de velas, um abraço, estar com a criança na bicicleta. Então, o hygge faz parte do dia a dia do dinamarquês. Na Noruega é muito parecido com o hygge, mas a palavra muda e eles falam do kos, kosdei, kosig. E o kos é como se na Suécia a gente usa a palavra miss, então na Suécia se faz muito fredas miss, o aconchego da sexta-feira à noite, sentar no sofá, se largar, comer um negocinho em casa, assistir um filme. Então, a palavra miss, ela é muito importante, mas na Suécia a gente tem uma outra palavra que ela é uma identidade muito grande do país, e ela é o logo. O sueco é logo, ele não gosta de ser exageradamente para um lado ou para o outro, ele gosta de ter o equilíbrio, ele gosta de ser ponderado, ele gosta de negociar. Então, essa palavra ela é muito da identidade do seu país. E a gente colocou aqui na imagem o fika, porque na Suécia a gente não faz nada sem um café. Então o fika faz parte do dia a dia, faz parte dos contratos de trabalho, as pessoas precisam parar, e o fika faz parte da viagem do turista. O turista precisa aprender a fazer a pausa da tarde e comer aquele docinho tradicional e parar de conversar, entrar um pouco e compreender o ritmo da Suécia. E existem algumas coisas
coisas que nos unem como países nórdicos. Então, existem alguns conceitos, quando você fala, eu vou fazer uma viagem para os países nórdicos, o que eu espero? O que eu vou ver? O que eu vou encontrar? Então, a gente sabe que nós temos em 4 deles um legado viking. Então, foram países onde os vikings passaram. Naquela época ainda não eram países, eram regiões. A gente não pode dizer que existia Noruega, existia Dinamarca. Não, os vikings se estabeleceram e eles tinham cada pedaço ali o seu reino e saíram em várias expedições. A monarquia ela é muito presente, não está em todos, mas na Escandinávia a monarquia é respeitada e é um orgulho nacional. Nós temos em todos os 5 países nórdicos um conceito de igualdade, de visão de riqueza que faz parte do nosso dia a dia. A simplicidade da riqueza, ser rico e ser simples, aprender a dividir, não ficar demonstrando aquilo que você tem. Isso é algo que você compreende quando você visita os países escandinavos, os países nórdicos, uma riqueza de patrimônio natural, ou seja, a natureza ela é exuberante, não só na Noruega ou na Dinamarca, por onde nós vamos, nós sabemos cuidar da natureza. A natureza para nós ela é tão importante que nós temos a regra que você pode entrar em áreas privadas sem precisar pedir permissão. Ou seja, nós temos uma regra que nós temos o direito de circular pelas áreas naturais dos nossos países. Então, assim, são conceitos aquilo que você espera quando você vem para os países nórdicos. E não importa qual deles você vai encontrar a maioria desses conceitos. Se a gente focar agora, vamos ao foco da nossa tarde, da nossa noite, que a gente está falando da Suécia. Então, a Suécia é um país longo, país dividido em regiões, nós temos as províncias, são 21 províncias, uma população comparada ao Brasil, a Suécia é um povoado, é metade de São Paulo, menos ainda, são 10 milhões e quase 200 mil habitantes, com a capital em Estocolmo. A moeda é a coroa sueca. Isso para o turista é uma confusão, porque cada país, se ele faz a volta escandinava, ele vai trocando as coroas, mas cada país tem o seu. E hoje em dia o turista não usa mais dinheiro. Nós não usamos mais dinheiro, foi quase que totalmente abolido. Se você vai pagar alguma coisa com dinheiro, a pessoa olha para você, nossa, vai pagar em dinheiro, porque não se circula mais a moeda. A Suécia realmente tem essa vontade de ser um país que vai eliminar o papel moeda. E o que me chateia um pouco da gente ver o mercado do turismo, eu sei que tem muitas pessoas aqui que são do turismo de lazer, tem muita gente que trabalha conosco aqui no turismo corporativo, é que o turismo de lazer, ele acaba fazendo roteiros que você visita a Escandinávia e que, por exemplo, a Dinamarca, o único lugar que você vai é a Copenhague, depois você já sobe a Noruega, você faz uma volta enorme de ônibus pela Noruega, você cruza a Suécia inteira, vai a Estocolmo e acabou. E fica parecendo que você volta para casa e fala, eu conheci a Suécia. Aí eu venho com essa questão, você conhece um país quando você conhece a capital desse país? Você conseguiria conhecer o Brasil visitando apenas uma cidade do Brasil? É impossível. Então, conhecer a Suécia, mesmo porque o ritmo de vida, a maneira de viver que nós temos em Estocolmo, ela não é igual ao resto da Suécia. A Suécia não se tira na média o que é a capital. A capital é algo da Suécia, mas não é toda a Suécia. Então, nós temos muito mais a oferecer no país do que apenas Estocolmo. Então, aqui a gente mapeou para vocês um pouco do que é possível visitar algumas cidades de destaque, mas toda a região. É um país de lagos, é um país de floresta, de uma natureza exuberante, um país seguro e que a gente curte as estações do ano. Então aqui nós temos desde a região sul, com Malmo, que se conecta, e toda a região de Skåne, que é a região mais ensolarada que nós temos do país e que se conecta com a Dinamarca por um estreito, por uma ponte, por um túnel, e depois nós vamos subindo a Suécia e nós temos as ilhas do Báltico, nós chegamos à parte central da Suécia, onde está a capital, e depois nós temos toda a região norte, que é o que eu falo, é o creme de la creme do nosso país, é o que a gente tem para ser explorado, é aquilo que é único para os olhos do brasileiro que
já viu neve, não imagina a quantidade de neve que você vê no norte da Suécia. É algo assim da gente, é incalculável a beleza que você tem nessa região norte. Então, para a gente agora colocar tudo isso em imagens, não? E aqui eu coloco assim, muitas pessoas falam assim, não, eu quero ir à Suécia porque eu quero ver a aurora boreal, esse é o meu sonho. E eu digo para você, se você vem e se você não consegue ver, pega uma semana, se você fica pouco tempo, fica só no mesmo lugar, ou vem fora de época, você fala, ai, não consegui, perdi a viagem. Não perdeu, porque as outras fotografias que você vê, ou seja, a paisagem da Suécia, ela é tão bonita que a aurora boreal, ela é um plus, ela é bacana, mas ela não desmerece todo o resto do que você vê. Nós temos entardecer, que o céu fica todo cor-de-rosa, lilás, amarelo, ele vai mudando a cor do céu. E só olhar para o céu, você já fala, que lugar lindo que eu tô. Esse portal que nós temos aqui, deixa eu colocar a minha seta aqui. Esse portal, esse aqui é o portal de Abisko. E Abisko, lá em cima, quase na fronteira com a Noruega, é um dos lugares mais favorecidos no mundo para se observar o fenômeno da aurora boreal. Mas se você vê uma Abisko com essa coloração, eu não estou falando que é feio. E você, eu perdi de ver ela toda esverdeada. Ela é bonita, tão bonita quanto. Ou seja, a beleza, ela sempre vai existir, independente se você vem na época da aurora boreal ou não. Algumas coisas que para nós, assim, a natureza, a simplicidade. O nosso prato típico principal é as almôndegas suecas, com a geleia do lingon, do mirtilo, o purê de batatas, batatas cozidas. Então, aqui a batata, nós estamos na Batatolândia, tem batata de tudo quanto é jeito na Suécia. E o pão de canela. O pão de canela é outra coisa que o turista tem que experimentar. Porque o pão de canela, ele é... Tia, eu estou numa live. Anitta, o seu microfone abriu. O pão de canela, ele é tão importante para o nosso país que ele tem o seu dia nacional. Então, nós temos um dia em outubro, que é o dia do pão de canela, e se a pessoa é super bem dotada, ela vai fazer o seu pão de canela em casa e vai oferecer para o vizinho. E fica aquela coisa de querer saber quem faz o melhor pão de canela no dia do pão de canela. Ou senão você tem que correr no mercado e comprar o pão de canela. Entre as bebidas, nós temos a cidra, nós temos cerveja, nós temos aquavit, nós temos a vodka, e nós temos muita coisa artesanal nos dias de hoje. Então, não são só as grandes empresas, como é possível aprender como se está fazendo essas bebidas de maneira artesanal e sustentável. Esse aqui é o país da sustentabilidade. Nós somos sustentáveis lá na frente, ou seja, temos ainda muito que ensinar para o resto do mundo, porque nós estamos muito adiantados nessa questão. Eu acho que quando a gente retomar as viagens, as porteiras abrirem, todo mundo querer conhecer e desbravar, essa fotografia é algo do que a gente mais quer. Estar no meio da natureza e a simplicidade, o sabor da região e curtir esse lugar que nós estamos. Então, isso será muito importante. Aqui nessa foto embaixo, nós temos o Ice Hotel, que é um símbolo enorme, que é um produto muito importante que nós temos aqui, que está com 30 anos de existência, e o copo de gelo para você experimentar o drink no bar gelado. Esse outro bolo aqui é o bolo da princesa, e o bolo da princesa também não pode faltar, não fica tradicional, que ele é o bolo com marzipan, esse marzipan verde todo com geleia e creme por dentro, que é o amor de todos os suecos que fazem o fika, é o tal do princess torta, do bolo da princesa. Então, assim, nós agora, nesse tempo todo desse ano que nós estamos nos reestruturando e reanalisando e reavaliando o que oferecer, como seguir, a gente entende que a simplicidade, o natural, conhecer os sabores do país, eles se tornam o que é o mais importante, mesmo porque evento online, a gente vai dar um basta um pouco nisso, porque você não consegue, por exemplo, experimentar o sabor do morango sueco do Midsommar. Não existe a festa do solstício na Suécia sem o autêntico morango sueco. O sueco é super bairrista, tem muito sueco aqui, mas eu vou ter que dizer, é muito bairrista. Mas eu vou comprar morango belga porque é mais barato. Que nada, o sueco paga 3
3 vezes mais caro, mas leva para casa o morango sueco no dia da festa sueca, porque tem que ser esse e ainda coloca as bandeirinhas. Jonas, você tá rindo, é verdade, né? Coloca as bandeirinhas, paga o dobro do preço, mas tem que ser assim. Esse é o sabor autêntico da festa do Midsommar, ponto. Sem morango não tem festa. O cloudberry é uma fruta ártica. Então, o cloudberry você não encontra em nenhum outro lugar. É uma fruta que está na região ártica. E nós temos os sabores do cloudberry na culinária local. Esse pãozinho aqui, ele tem uma história muito engraçada, porque esse é o pão doce da festa de Santa Luzia. Um país que não tem tradição católica, que adotou uma santa católica para fazer uma festa em dezembro, que come o pão da tal da santa, que faz procissão na igreja, mas que não sabe quem foi a santa. Então, é só na Suécia que você tem uma festa tradicional tão importante pela sua tradição, pelos símbolos que ela traz. Mas não importa muito a parte religiosa dessa festa. E é uma festa enorme. E esse pão, que é feito com açafrão, ele é sempre produzido no mês de dezembro. Aí a gente vai falar, vamos fazer agora, né? Nós estamos em setembro, vamos fazer o pão da... Não. O sueco fala, não é época. Tem que fazer esse pão em dezembro. E as coisas funcionam assim por aqui. O sueco respeita a sua tradição no tempo certo. Em dezembro eu não vou comer o morango do Midsommar e no Midsommar eu não vou comer o pão do mês de dezembro. Isso está claro e estabelecido por aqui. E aqui nós temos o mirtilo. Essa é a época. Eu estou cheia de mirtilo aqui na geladeira, que foi pego na floresta. Então o mirtilo a gente faz geleia, porque ele é um pouco ácido, a gente não come ele assim naturalmente, mas essa é a época de colher o mirtilo. E a nosso retorno será com muita festa ao ar livre, muito jantar ao ar livre. A gente sabe que as atividades ao ar livre, elas vão predominar na volta do turismo. E claro que os restaurantes tradicionais, eles voltam também. Eles são elegantes, o turista gosta, o brasileiro principalmente gosta de comer bem, de experimentar um lugar legal e saber as cozinhas inovativas. A Suécia tem sido uma revolução. Nós temos um restaurante com 3 estrelas Michelin, que é preciso reservar com pelo menos 4 meses de antecedência, que é uma experiência, o Franzen, que tem 27 cadeiras no restaurante, e ele é uma experiência gastronômica, e vários outros. Agora, aqui é a turma de eventos, que está aqui, tem várias pessoas que trabalham com eventos. Não me peça na Suécia para a gente ter um cardápio fechado e o cliente na hora escolher 2 opções de prato principal. A Suécia não quer jogar comida no lixo. É restaurante de desperdício zero. Tudo tem que ser reformado, tem que ser reformulado, tem que ser reaproveitado. O dono do restaurante é uma facada no peito dele, eu dizer para ele, não, mas a gente paga os 2 pratos e deixa o cliente escolher na hora. Ele não quer que jogue fora. Ele é sustentável, ele tirou um selo. E esse selo significa que a comida não vai para o lixo. Então, é uma mentalidade que está mudando, é preciso adaptar, pode fazer porções menores, mas eles não querem o desperdício. Aí nós vamos falar um pouco sobre a parte cultural, sobre o que fazer. Então, a parte cultural, as festas tradicionais, elas continuam existindo. O sueco, eu falo que esse aqui é o país de 3 T's. Tradição, tecnologia e talento. E talento que não acaba mais. Isso aqui é um país que fala 10 milhões. Ai, minha cachorra acho que caiu da escada. 10 milhões e 200 mil habitantes. E, assim, o que a Suécia tem de invenção, de tecnologia, de startup, é algo, assim, é de tirar o chapéu, é da gente aplaudir em pé para um país com uma nação tão pequena, assim, todos aqui que são suecos tem que sentir orgulho no peito, porque a Suécia, ela surpreende nessa questão. E o turista, ele não vem aqui para aprender só a história que passou. A gente não está aqui na missão de contar para ele as datas do que aconteceu e qual é o nome dos reis, o nome das rainhas, porque isso você vai no Google e você pega a informação. A gente tem uma responsabilidade de contar a história, contar a tradição, contar dia a dia e contar o caminho que o país segue. O caminho que o país segue é muito bacana. O que a gente está vendo acontecer na Suécia
Suécia é uma revolução dia a dia. A gente está vivendo a história nesse país. Então, aqui, algumas coisas que a gente colocou nas imagens, eu coloquei as festas, então a questão da tradição. A tradição é muito importante. Os palácios, os edifícios, a arquitetura, o sueco ainda é muito conservador. Em centros históricos, você não coloca um edifício extremamente moderno, eles ainda seguram um pouco isso, mas nós temos, por exemplo, aqui o Chalmers em Gotemburgo, que o edifício ele é todo revolucionário, ou seja, a maneira como você ventila, como você utiliza a energia, ele foi projetado para ser um exemplo de sustentabilidade. A natureza, o cavalinho de Dalarna, o cavalo de Dalarna é o símbolo do país, a história dele é muito engraçada, porque a Suécia fez um pavilhão na Expo em Nova York, e os noruegueses tinham lá o seu símbolo. Então, e assim, qual que é o símbolo da Suécia? Ah, é um cavalo. Assim, ninguém nem sabia qual era o símbolo e jogou a história do brinquedo do cavalo e o cavalo se tornou um símbolo nacional. Mas você fala, é um cavalo de madeira. É um cavalo cortado à mão, pintado à mão e decorado à mão. Ou seja, não tem dois cavalos iguais. Os cavalos são únicos. Aquilo que eu me movo muito no país e que eu cada vez mais eu estou engajada na questão é a questão da minoria. Então, os Samis, eles são muito importantes, os Samis são os primeiros habitantes dessa região do Ártico e a gente tem que respeitar. Eu acho que o turismo, ele precisa respeitar, todo turista que passa pelo Ártico tem que fazer a sua contribuição sim para o povo Sami, eles estão correndo o risco de perder a sua identidade idiomática e é a nossa responsabilidade, o nosso dever ajudar essa população. E um pouco mais para a gente falar o que vem pelo futuro, o ano que vem inaugura aqui em Estocolmo o Avicii Experience, mais um museu, mas esse museu tem toda uma questão por trás, porque a família tem uma fundação dedicada ao time, que isso vai ajudar essa fundação, e o Avicii Experience, então, vai ser dedicado à trajetória, àquilo que ele fez, e um incentivo aos jovens a continuar criando, a continuar trabalhando com a música. A música sueca, para quem não sabe, a Suécia é o terceiro país a exportar música pop no mundo. Ela só perde para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Então, assim, mas a gente não conhece muito artista. Eu não estou falando de artista, estou falando gente que trabalha com música, produtor, arranjo, tudo que é ligado ao mundo da música. Nós temos em Estocolmo a Universidade Real da Música. Então, não é à toa que o país vai tão bem nessa indústria da música, porque o país se especializou nisso. Isso tudo vem desde 74, quando a ABBA ganhou o Eurovision. Então, desde aí, o negócio da música se tornou um grande negócio aqui no país. Denise, a gente vendeu a alma para o Lucifer. Não entendi. Vou seguir. Depois a gente faz as perguntas no final. A hotelaria. É claro que a gente tem hotelaria tradicional e eu acho que eu devia mostrar aqui para vocês algumas coisas que são diferentes e vocês já ouviram. Claro que dormir no gelo nem todo mundo já experimentou. Então nós temos um hotel na Lapônia, o Ice Hotel, que todo ano uma parte dele é esculpida e ela acaba, ou seja, ela é feita em dezembro e ela termina, ela desmancha em abril. E essa parte é feita à mão. Então você já pensou você dormir uma noite em uma obra de arte de gelo que ela foi feita à mão e o ano que vem não existe mais. Então o Ice Hotel ele tem o seu grande valor, o seu peso. O outro hotel que ganhou muitos prêmios por aqui é o hotel em cima das árvores, é o Tree Hotel. Ele é extremamente sustentável. Não é para todo tipo de cliente, para você já ver aqui, né? Aquele cliente que viaja com 2 malas baú, você já está entendendo como é que você sobe para o seu quarto. Ou seja, não vai rolar. E mais a bagagem de mão, que é o tamanho da mala normal do sueco, né? Você imagina você subir para o seu quarto com esse monte de mala, não serve, não adapta. Então, o cliente que vem para esse tipo de acomodação, ele precisa entender para onde ele está indo. Então, para que a experiência não seja desagradável. Um outro hotel que, infelizmente, inaugurou esse ano, teve que fechar, ou seja, o começo foi um pouco difícil para eles, mas que é um projeto arquitetônico
único que nós temos na Lapônia, o Arctic Bat, que está reabrindo agora em outubro, e ele fica numa região que ele está sob o lago, ou seja, essa parte redonda é o restaurante, o spa, e no centro tem aquela, para você entrar na água gelada, então uma experiência autêntica sueca, que é você sair da sauna quente, não é mergulhar de cabeça, não, pelo amor de Deus, você entrar naquela coisa gelada e voltar para o quente. Assim, esse choque, essa troca de energia que te dá um lift, que te dá um up, e que no norte é super usado. E eu, quando eu vivi na Lapônia, era algo que todo mundo fazia. E vem com a roupa que veio no mundo, né? O sueco não tem vergonha, mas todo mundo vai, tira, vai, pula e vai, e não tem problema nenhum, porque ninguém está ali para olhar para isso. E aí nós temos mais alguns, por exemplo, nós temos um hotel em Kiruna que tem um spa com cromoterapia, e ele tem também essa experiência do fora e dentro, então que também é legal. Vários outros hotéis que são tradicionais e que hoje todos estão adaptados, porque nós temos o Visita, que ele saiu com os protocolos na Suécia, então todo mundo que trabalha com turismo teve que se adaptar e colocar os protocolos corretos de segurança. Então, eu não preciso falar um por um, porque todo mundo que está aberto tem que estar seguindo os protocolos. E o que a gente traz novo? Então, aí assim, esse nosso trabalho para retomar de uma maneira com produtos diferentes. Então, a gente foi ver alguns hotéis que eles trabalham como esse aqui no canto. Cada uma desses alojamentos é como se fosse uma cabana, e tem a sua sala, tem o seu quarto e o seu banheiro com a sua sauna. E você tem uma área aqui externa virado para o mar. Então, vários hotéis assim, onde as acomodações já têm um distanciamento social recomendável, ou seja, você não passa por corredor de hotel, e esse tipo de produto é um produto que retorna muito importante. E outra coisa que nós fechamos um contrato de exclusividade com boas tarifas são algumas mansões, não só na Suécia, mas na Suécia, na Finlândia, na Noruega e na Dinamarca, onde você tem grupos pequenos que ficam hospedados na casa. Então, a casa com serviço de arrumadeira, com chefe que cozinha para você, só que ao invés de você ficar num hotel, você então fica em uma residência. Então, isso a gente foi analisar, foi dar uma olhada nas casas, e é um padrão de qualidade extremamente alto, e a gente gostou da ideia e a gente trouxe esse produto para nós. Agora, falando um pouco sobre as atividades únicas que a gente tem na nossa região, então, nós temos os huskies, as fazendas todas, elas têm certificado, os cachorros são extremamente bem tratados, a alimentação do cachorro, o espaço que ele tem, o quanto ele pode correr, então existe todo um cuidado com esses cachorros. O povo Sami, como eu falei, a gente não pode deixar ele de fora se nós vamos à região deles, é a nossa obrigação visitar, conhecer e saber um pouco da história deles quando a gente está ali, não só passar pelo território e fingir que eles não existem, a gente precisa realmente prestigiar e ajudar. Nós temos alguns lugares onde nós temos as pistas de gelo, e nós trabalhamos com algumas empresas que são automotivas, ou seja, que precisa usar o seu próprio veículo, e isso a gente faz quando a gente organiza a viagem, a gente já trata direto com a empresa se tem que ser uma marca específica, mas se o grupo não está ligado à indústria automobilística, a gente pode colocar, usar os veículos que tem. Aí a gente está falando que a gente pode usar, por exemplo, pode usar o Jaguar, pode usar o Porsche, pode usar os veículos que tem, e o turista faz a experiência em dirigir no gelo. Na Suécia, para se tirar a habilitação, é preciso fazer uma prova no gelo. Então, todos nós que temos a carteira de habilitação sueca, a gente já experimentou alguma vez dirigir numa pista de gelo. E a gente sabe o quanto divertido é isso. O alce é um animal nosso, não só nosso, que existe no hemisfério norte, mas aqui na região centro-norte é uma região que é possível você ver, fazer passeios
na floresta em que você consegue apreciar os alces. Outras atividades, as atividades de esculpir no gelo, são atividades extremamente interessantes, as pessoas ficam tão concentradas e querem fazer a obra, e aí fica ali horas trabalhando o gelo, porque é meio que viciante essa coisa de você trabalhar no gelo, porque você recebe um bloco e de repente ele vai tomando formato, ele fica redondo, ele vira coração. Então isso é algo que as pessoas gostam bastante como atividade. A parte dos museus, o mundo cultural, nós temos diversos museus, não só na capital. É claro que a capital ela tem uma quantidade maior. Nós somos o país do ABBA, então aqui a gente encontra o Museu do ABBA, não é nenhum museu, é uma diversão musical. Você canta, dança, pula, filma, você sai lá todo cheio de glitter. Então as pessoas entram no clima da música ABBA e realmente ele sempre tem muita procura. O Vasa, ele é o nosso símbolo, ele é o nosso grande símbolo do país, é um dos museus mais legais de se contar a história dele, um navio que naufragou, e quando você olha esse navio, 98% dele é original. Então é inacreditável. Se a pessoa fala assim, mas eu não tenho nenhum interesse em mundo naval, quanto mais navio de guerra. Não tem nada que ver, você tem que ver. Tem que passar no Vasa, porque o Vasa é impressionante. E aí nós estamos falando de um país que tem muitos lagos, que está sob o Mar Báltico, ou seja, tem toda uma costa no Báltico, então a água para nós é muito importante, passeio de barco é extremamente importante, nós fazemos aqui o rafting, o stand-up, e vários cruzeiros que nós temos por aqui, passeios sustentáveis, a gente caminha, a gente anda de metrô, a gente anda de bonde, ou seja, a Suécia não é um país perigoso, falar, não pode, tem que ser. Não, a gente usa muito isso, principalmente no verão, os dias são extremamente longos, então os passeios se tornam extremamente agradáveis para o turista, para a gente passear, às vezes, bem tarde da noite. A gente tem aqui um filme, pode passar, Jonas, eu sigo? Para assim, a gente traduzir Sim, aqui. por favor, pode mostrar. Ela tá aqui, ó. Ai, deixa eu botar ela no lugar certo. Ai. Ela tá aqui, comigo aqui. Bom, então assim, esse são algumas imagens no filme que mostram, né, também a beleza do nosso inverno, e tem algumas coisas que a gente se preparou agora nesse tempo de pausa, reflexão e retomada do que vem no futuro. Então, nós estamos muito focados nos veículos e nos meios de transporte que são mais sustentáveis. Então, a gente adquiriu na empresa um veículo elétrico na capital, e que a gente faz os tours e com um teto panorâmico para fazer a visita panorâmica e você não precisar sair, você poder olhar por cima do carro, e ele é um carro elétrico. Nós também agora estamos distribuindo, somos distribuidores no mercado brasileiro e no mercado escandinavo de um aplicativo para grupos, que você não precisa ficar andando com aquelas caixinhas de áudio guide, é um sistema que funciona no seu próprio celular, conectado com um guia, e aí cada um com o seu próprio equipamento, ele escuta o tour a pé, uma tradução de algum evento dentro de alguma empresa. Então a gente achou isso bacana, porque até então, até o ano passado, a temporada passada, nós usávamos
a pessoa saía para o tour com o seu celular e mais aquele equipamento e mais o foninho que tinha que dar. Então a gente encontrou um produto que vale super a pena e agora nós somos os distribuidores desse produto. Nós daqui a pouco, acho que até o fim do mês, comecinho de outubro, a gente está com o nosso material do inverno. Então, o inverno, dessa maneira que eu falei, com alguns produtos, alguns hotéis, as mansões, as casas para grupos pequenos, os hotéis que têm os seus chalés na floresta, ou seja, a gente tem o Art Hotel, que é uma casa, ele é maravilhoso, em Tornedalen, que ele é uma casa toda cheia de peças de arte, que você não sente que você está no hotel. Então, a gente está trazendo alguns produtos, o Arctic Bat, que também é um grande parceiro nosso. Então, estamos trazendo em breve o material do inverno. E aí nós temos um produto que foi muito pedido para nós pelas empresas do turismo corporativo, né, das empresas do MICE, para a gente fazer visita com conteúdo. Então, assim, as pessoas querem fazer o incentivo também, mas elas querem vir à Suécia e aprender, assim, aprender o que a gente tem aqui nos países nórdicos, que é tão diferente, por que é tão diferente. Então, a gente está em desenvolvimento, deve também estar pronto agora no final desse mês, mas só para o ano que vem a gente vai operar. O grupo que vem à Finlândia para aprender sobre educação finlandesa, e não tem lugar melhor, e a gente já está com o 100 com a gente, então para mostrar realmente como você investe esse dinheiro, revoluciona, como é a educação na Finlândia. A sustentabilidade na Suécia, por exemplo, nós temos na região da Lapônia o diesel renovável que está sendo produzido, nós temos várias tecnologias saindo aqui, eu acho que, Jonas, você deve estar acompanhando aí no Brasil o lançamento da Hybrid, que a ideia é fazer o aço sem poluir o meio ambiente. Então a gente também vai ter visita para que se tente fazer negócios, que se aprenda. É um projeto enorme que engloba quatro empresas por trás. As nossas motos de neve no inverno agora serão elétricas. Então, a gente está montando essas visitas de conhecimento para que as pessoas tenham uma experiência e que as empresas invistam em trazer os seus funcionários e os seus clientes e que eles retornem e falem, puxa, aprendi isso aqui na Suécia, isso aqui é como os suecos estão fazendo. E não é à toa que a gente está falando num país com tantas ideias e com tantas empresas já de sucesso e nascendo uma quantidade enorme de novas empresas. Eu vi que você, por exemplo, no Brasil entrou há não muito tempo atrás o Storytel, por exemplo, que é uma empresa que começou como uma startup para você escutar os livros, e na Suécia já é uma maneira de você escutar a leitura e que já foi inserida na cultura local. Então, existe muita coisa em diversas áreas, na área do varejo, as tecnologias de pagamento, tudo isso que tem na Suécia, o Klarna, que é uma revolução, e tem muitos brasileiros trabalhando na Klarna, arquitetura, o desenho sueco, o desenho que vai desde aquele que é o topo, ou seja, aquelas peças que são mais caras, e o conceito do IKEA, que você traz o desenho de uma maneira socialmente que atende a muita gente, atende aquele novo sueco que está saindo de casa e que precisa comprar o mobiliário da sua casa. Ele atende as famílias com criança pequena que não querem gastar aquele monte de dinheiro numa peça de design e a criança sujar tudo. Ou seja, a IKEA revoluciona, porque não quer dizer que ela é mais barata, que ela tem que ser feia. Então, o desenho popular, isso também é algo que é possível vir para cá e aprender. E a indústria aqui que você mais que eu sabe a quantidade, os nomes gigantes que a gente tem por trás. Nós temos como seus membros tanto a Volvo quanto a Scania, que é possível fazer a direção e aprender sobre os veículos com que já tem autonomia. Nós já temos estradas onde você carrega os veículos na própria estrada. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode ensinar, não só trazer o turista para passear, mas que ele também saia com um conteúdo de aprendizado na sua viagem. Então, aqui é o que a gente fala, assim, a nossa ideia como agência, nós não temos, a nossa intenção não é só que o turista veja
a Escandinávia, os países nórdicos, a Suécia, por onde quer que ele tenha o tempo para passar. A nossa grande missão é que quando ele volte para casa, ele tenha tido um conhecimento, ele tenha compreendido o nosso destino. Ele volta para casa, ele entende um pouco de cada coisa. Ele sabe um pouco sobre a literatura, como que a gente vive, como são as escolas, como é aquela cidade, como é a cultura. Eu quero que ele aprenda um pouco mais e não apenas passe pelo nosso país. E aí sim eu fico bem realizada, porque ele volta e fala, puxa, quem sabe eu volto, eu entendi isso. E não acha assim que a Escandinávia é tudo igual, que todos os países são iguais. Não, as pessoas têm que compreender o que é o nosso destino, o que a gente está fazendo. Sem desmerecer ninguém, sem dizer que um é melhor que o outro, mas que eles tenham o conhecimento da nossa maneira de fazer as coisas por aqui. A gente vai mais ou menos que se despedindo assim, eu deixo aqui os meus contatos, eu vou deixar a apresentação com você. Então, assim, voltando só aqui, nós temos 3 departamentos grandes na empresa, então a gente tem um que é muito bem dedicado à farma, com todo o seu compliance na farmacêutica e os congressos especiais, então essa parte toda de congresso, as viagens de incentivo e as viagens de lazer. E aqui eu deixo claro, eu sei que tem muito, aqui nós temos agências, nós temos os clientes finais, e os clientes finais, eles têm as suas agências e o caminho é o mesmo. O caminho é sempre pela sua agência, tem as agências de eventos, as agências de turismo, esses são os nossos grandes parceiros no Brasil, e a gente respeita sempre o caminho correto da comunicação. Deixo também o meu LinkedIn, eu trabalho bastante como uma voz do Ártico, eu me articulo muito com o Ártico, eu acho muito importante, acho que estamos num caminho que não está sendo feito corretamente, e tenho certeza que juntos, a Suécia, a Finlândia, a Noruega vão entender a importância dessa região norte e se vender melhor juntos. Eu acho isso bem importante. Ai, falei um monte. Muito bom, Roberta. Viagem expressa essa, viu? Foi de trem-bala via Suécia. Você ficou com vontade de voltar a morar aqui, né? Fala. Não, para visitar, sim. Falou um monte, mas falou bem. Falou muito bem. Roberto, você consegue sair para ver a turma de novo? Temos mais 10 minutos aqui para perguntas e dúvidas. Muita gente colocou que deu vontade de viajar, né? Mas também entraram algumas perguntas e eu vou passar em ordem que entrou. Quem foi o primeiro foi o Pedro, que perguntou sobre as regras agora por causa do Covid. É fácil de entrar na Suécia? Tem regras na entrada? Como que funciona agora? Os suecos fizeram a sua própria regra, né? A Suécia foi muito comentada no começo, foi muito criticada. A gente não está aqui para defender ou falar bem ou falar mal, a gente tem que respeitar, porque a gente tem aí o nosso Ministério da Saúde que colocou uma regra para o país e a maneira como a gente tem que seguir. Então não adianta nada a gente ficar discutindo aqui o sexo dos anjos, está certo, está errado. A gente tem que seguir. Então a Suécia, ela não fez nunca o lockdown, mas a gente tem restrições grandes no nosso dia a dia. Nós não usamos máscara. Eu falo que se eu sair com a máscara, todo mundo fica com medo de mim. Assim, a gente não usa máscara na Suécia. As pessoas têm medo de gente de máscara aqui. Mas, por exemplo, a minha filha foi para a escola e mandaram de volta porque ela espirrou. Então eu falei, mas como é que voltou para casa? Não, mamãe falou que eu tô doente. Meu filho outro dia também foi para a escola, mandou de volta porque acharam que o olhinho dele estava meio com coriza. Então existe uma precaução. O brasileiro pode entrar? Não. O brasileiro não pode entrar na Europa. A nossa regra agora vai até 31 de outubro. E as regras estão mudando. Português, Roberta, sou português. Assim, desculpa, português pode entrar. O Brasil não entra aqui. A Europa está aberta para a Europa. O brasileiro que tem passaporte europeu pode entrar. O brasileiro que vem a trabalho pode entrar. O brasileiro que trabalha na saúde pode entrar. Então, o mais correto, para a gente não ficar falando bobagem, é quando você tem a viagem no momento, quando você tem a viagem marcada ou a intenção de, é preciso dar uma olhada como está. Porque, por exemplo, agora a Noruega já vai mudar um pouco
a regra. Isso foi de ontem para hoje. A Dinamarca já ameaça que vai também segurar um pouco. Então, tudo muda muito rápido. Eu posso falar uma coisa aqui e amanhã já não é mais assim. Então, o correto é consultar a fonte oficial quando você está com a viagem marcada e acompanhar, porque de um momento a outro as coisas mudam. Ou seja, hoje a Suécia está aberta para alguns voos internacionais, ou seja, a Austrália entra aqui, o Uruguai entra na Suécia, não tem voo, né? Mas ele pode entrar. Eu não sei por onde que ele vai entrar, mas ele consegue entrar. Então, existe uma lista de países que podem entrar. Mas essa lista pode mudar de uma hora para outra, ou seja, a informação está ainda mudando muito rápido para a gente colocar aqui como uma certeza fixa do que a gente tem que adotar em um mês, por exemplo. Eu recomendo sempre consultar. Perfeito, Roberta. Uma dica para todos os brasileiros, né, sem passaporte europeu, é de entrar em contato com o consulado aqui em São Paulo. O Renato está aqui, o nosso cônsul, o Peter e o Johansson, o vice-cônsul, que eles todos os dias estão atualizando, né, as regras. Então, recomendo uma visita lá na Alameda Franca, aqui em Jardins, do consulado. E a próxima pergunta veio da Carla, que perguntou sobre quanto tempo mínimo você recomenda para uma visita à Suécia? Eu acho que se a pessoa vem do Brasil, ela não vai à Escandinávia para passar 5 dias. A distância que nós temos do Brasil é muito longe para você vir até aqui para passar 5 dias e voltar. Mas existe. Nós temos muito turismo de negócios que vem para pouco tempo e volta para trás. É longe para fazer isso. Então, eu acho que o turista, quando ele se fala assim, não, eu quero conhecer a Suécia, eu também acho que ele quer conhecer um pouco mais do que isso. Geralmente acontece isso. Ele quer explorar um pouco mais. Então, ele deveria pensar em vir para a Escandinávia com pelo menos 10, 15 dias. E aí é preciso entender que época do ano que ele quer, que experiência que ele quer ter, ou seja, o meu sonho então é fazer o passeio do Husky e tal, então junho não dá. Então, a região que você vai é norte, não é sul. Não, eu quero... Então, assim, essa conversa com o agente de viagens é muito importante para ele delimitar e dar algumas opções para o turista, senão o turista fica perdido. A Suécia é um país muito longo, com as estações climáticas muito bem definidas, então é preciso saber o que ele quer fazer e pelo menos 10 dias, eu vou dizer, se ele vem a lazer. O turismo corporativo é diferente. Perfeito. O Renato perguntou sobre para quem nunca foi para nenhum dos países nórdicos, qual é a época que você recomendaria para quem nunca foi? As pessoas vêm no verão. Quem nunca veio gosta de vir ao verão, gosta de ver os dias longos. Eu digo que o norte é o norte, o inverno é o inverno, é uma experiência única. Eu sou apaixonada pelo norte. Lá em cima eles falam que eu sou maluca, porque eu sou brasileira e adoro neve, gosto de menos 30, menos 20, mas a gente já fez alguns incentivos com o Brasil e as pessoas falam dessas viagens por anos e anos e anos, porque ver o floco de neve na roupa do Frozen, fala, olha como é, assim, brincar de fazer anjinho, andar de moto de neve, esse tipo de experiência o brasileiro não tem canto quase nenhum. Então eu acho que o inverno é o nosso suprassumo por aqui, mas nem todo mundo gosta de viajar em inverno. Tem muito brasileiro que abomina viajar para lugar frio, que prefere viajar no verão. Então, os nossos programas de verão, vamos dizer que ele vai de maio a agora a setembro. A gente está tendo dias bonitos aqui na Suécia. Os dias são mais curtos do que eles eram em junho, mas ainda os dias estão muito bonitos e a iluminação é bonita e você já começa a ver o outono, as árvores já começam a se pintar de outras cores. Ou seja, é difícil você falar que uma estação do ano é bonita e o resto não é. É bem difícil. Os que moram aqui há de concordar comigo, que a gente tem essa transformação e é sempre muito bonito. Mas eu, Roberta, eu não troco o inverno, o norte por nada. A época ruim não tem. Não. E gostei, você falou sobre a parte norte, né, a creme de la creme da Suécia, lá em cima. Poucos brasileiros vão, na verdade, né? E eu também prefiro o verão por causa dos dias longos, né? O inverno é bonito, é diferente para o brasileiro, mas a desvantagem é que o dia é muito curto. Já às 3, 4 horas está escuro, né? Então você consegue fazer menos coisas no inverno do que você faz no verão. Mas quando você vem em fevereiro, março,
que quando começa a entrar a primavera no norte, que tem muita neve, não? Se você pensar em Abisko, o Midsummer de Abisko, você pode tanto curtir o sol lá fora quanto esquiar. Você tem as duas coisas no Midsummer. Então, você tem neve por um bom tempo lá em cima e você tem luz. Então, você consegue fazer a experiência gelada com sol. Fica a dica. Boa. Tem algumas perguntas mais detalhadas que acho que você depois pode responder por e-mail. Qual hotel foi aquela imagem, etc., né? E tem mais alguma última pergunta? A pessoa pode ligar o microfone e fazer a pergunta direto. Antes de fechar. Temos mais 5 minutos aqui. Depois tem uma surpresa. Para quem fica até o final, tem uma surpresa. Algumas últimas perguntas? Eu tenho uma perguntinha. Sim. Olá a todos. Eu vou à Suécia. Esta questão do Covid é uma chatice porque não há voos com facilidade. E, portanto, eu vou, para um dia de trabalho, vou ter de ficar 10 dias na Suécia, o que não é de todo aborrecido, pela minha parte, encantado, gosto muito desse país. Mas setembro, o que é que se destaca e quais são as regiões que se destacam na Suécia? Você fala nesse mês, o mês de setembro? Sim. Dentro de 10 dias. Então, a gente já está entrando no outono. Então, assim, você consegue ainda fazer as atividades, assim, o finalzinho do verão, você consegue fazer passeios de barco, os barcos ainda estão no mar, no lago, então ainda não se recolheu tudo, então você consegue fazer esse tipo de passeio. Não sei para que lado que você vai à Suécia, se você só vem à capital, então assim, a gente pode conversar depois, talvez, para eu te dar algumas dicas, porque ainda muitas caminhadas a gente faz nessa época do ano, o visual é muito bonito, para quem gosta de fotografia, essa época é uma das mais bonitas do país para se fotografar. Todos os fotógrafos falam isso. E é uma época que você consegue também no norte já ver a aurora boreal, que já teve alguns dias bons de aurora boreal. O que você não consegue é fazer o trenó do cachorro, o trenó com a rena, porque você não tem essa quantidade de neve ainda, não consegue andar de moto de neve. Então, algumas experiências ainda não existem, mas a aurora boreal já é possível de ver e a iluminação você consegue fazer caminhada, não está aquele frio intenso ainda. Então, assim, o norte também é muito bom nessa época. O norte é sempre bom. Muito obrigado. Obrigada. Eu nunca fui ao norte da Suécia. Venham. É uma oportunidade. É oportunidade. As cores na floresta são espetaculares, né? Tudo laranja, parece que está pegando fogo as folhas, é muito bonito. O outono é... As fotografias mais bonitas que eu tenho é de lá, desta época do ano. Porque as árvores parecem que ficam, como o Jonas diz e bem, parece que pegam fogo. Realmente. E na Suécia nós temos uma atividade que ela parece óbvia e estúpida de dizer. Na Suécia você consegue escutar o mais puro som do silêncio. Não é qualquer lugar que você consegue essa proeza. E aqui você consegue parar em vários lugares e escutar o som do silêncio. Verdade. Muito obrigado. Tá bom, Roberta. Parabéns mais uma vez. Foi trem-bala, muitas informações, muitas imagens bonitas, mas valeu, deu muita vontade para fazer as malas mesmo. A gente vai chegar lá, viu? Logo, logo a gente está aí com você, de uma forma ou outra. E agora, qual seria a surpresa mesmo? Então, sabe assim, a gente tem a nossa aqui, Ai, que bonitinho. tem a companheira aqui, eu acho Gracinha. Alguém que está aqui assistindo a gente, talvez possa levar uma companheira para casa. Então, eu acho que a gente pode sortear uma. Pode ser no Brasil, pode ser aqui. Não tem, pode ser em Portugal também. A gente manda. Então, a gente vai mandar a companheira da nossa mascote, mas tem que cuidar. Então, se a pessoa ganhar e for sorteada, vai ter que cuidar da nossa mascotinha. Oi, Carlinha. Oi, Rob. Legal. Vi, como você vai fazer, Vi? É sua responsabilidade, senão a gente fica parcial. Vivi Aumentou, hein, pessoal? pode falar um número entre 1 e 57.
Você está com a lista aberta, Jonas? Ó, Tá, então o número vai ser 42. Vamos ver se a pessoa está aqui, né? Só vale para quem está aqui. tá até o aqui, final. tá na minha lista. Eu vou contar na lista quem tá aqui, entendeu? Ah, perfeito. Número 42. 42? Ok. Como isso? A gente tem que dizer um número? Não, só eu. Acho que eu não entendi. Ah, só você. Quem Só eu. ganhou é a Magda Setoguchi. Tá aqui? Eu tô aqui, sim. Aham. Tá na Suécia, tá no Brasil, tá em Portugal. Onde você está, Magda? Não, eu sou brasileira. Eu tenho uma irmã que mora na Suécia, então todas essas dicas da Roberta foram super válidas. E com certeza eu vou te procurar, Roberta. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. Vai chegar um alce na sua casa logo, logo. Não é alce, é obrigada. pena. É certeza? Acho que é um alce, viu? Obrigada. Lindo, adorei. Magda. Lindo. Magda, Oi. eu vou precisar que você envie o seu endereço, por favor, no mesmo e-mail que você fez a inscrição, para eu poder estar passando para a Roberta enviar. Mando Pra sim, você. pode deixar. Tá bom? Vivi. Mando sim. Obrigada, viu, Obrigada, gente? obrigada a vocês. Parabéns, Parabéns. Roberta. Eu tenho mais uma novidade, até bom que eu quero discutir isso aqui com todo mundo. Eu quero só, pode fazer assim ou assim. Estou pensando em fazer compartilhar a rede social no Spotify e fazer algumas playlists, música sueca para dançar, de lounge, música norueguesa, música dinamarquesa, as do passado, as do futuro. O que vocês acham? Boa ideia. Boa? Vou Boa, fazer, claro. então. Depois eu passo para a Sweatsham, aí a gente vai trocando, vai atualizando, vai falando sobre os artistas. Ah, eu vou adorar. Chega de só fazer aula, né? A nossa audiência nas redes sociais ama músicas de todos os artistas suecos. Quando a gente coloca alguma coisa, é sucesso absoluto. Até as bandas de heavy metal mais, assim, fechadinhas, quando coloca, tem sempre alguém que entra lá e comenta que conhece, fala, olha, eles adoram. Coloca mesmo. É verdade. Verdade. Alexandra da Evicom, nossa agência de comunicação. É verdade. Também lembrei de falar sobre o Escandinavo, um restaurante aqui em São Paulo para quem quer experimentar comidas nórdicas. Tem um restaurante aqui. Agora fazem delivery, né? Então, entra aí no O Escandinavo. Acho que o Thiago está aqui junto com a gente. São comidas fantásticas, feitas aqui em São Paulo mesmo. Nosso grande parceiro, nossos eventos no Brasil. Foi o último, foi lá, né? Muito bom. Então, o que mais? Vamos tirar foto, Roberta? Quem quiser ligar a câmera, vamos tirar uma foto para as redes, é importante. Aqui tá cedo ainda para estar de pijama. Quem está na Suécia vai estar de pijama já, não quer ligar a câmera, mas aqui não tem desculpa, não. Tem que ligar. Eu tô de por olho favor. aqui. Tem uns que até eu conheço que tá desligado. Então pode chamar. Tem que pentear o cabelo. Vamos lá. Quem é muito bom disso é o Renato, nosso cônsul. Tira uma foto do Renato eu tiro também. Tem que fazer assim com as mãos, Valdir. Já. Vamos assim? Isso. Tirei. Vou mandar para todos. Obrigado, Renato. Acho que isso, né, Roberta? Tarde para vocês, 11 horas na Suécia. Obrigado para quem participou da Suécia mesmo, ficou até esse horário. Como que ela falou no início, acho que antes começou lá. Na Suécia você acorda cedo, você almoça meio-dia, não atrasa disso, toma um café às 2, jantar entre 5 e 6, você vai dormir 8 e 9, é quase isso, né? Tá bem tarde para eles lá. Ok? Obrigado, gente. Até o próximo evento. Tem evento já semana que vem, viu? Sobre Global... como é que é, Vivi? Quinta-feira que vem, né? É sobre repatriação. O convite está no nosso site. Isso. Switcham.com.br. Tem muitos clientes nossos aqui que é importante conhecer, porque os eventos da Switcham a gente está sempre junto, que tem uma qualidade, ó, o pessoal do turismo que está aqui, aproveita, tem muito material, muita qualidade nos eventos da Switcham.
Obrigado, Roberta. Todos bem-vindos. Portas abertas aqui para todos. Prazer em revê-los. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Roberta. Tchau, tchau. Obrigada, Renato. Parabéns. Ei, Dô! Ei, Dô! Ei, Dô! Ei, Dô! Ei, Dô! Ei.